Bom dia, pessoal. Então, vamos dar início à nossa aula nesse dia 23 de junho de 2021. E o tema da nossa aula de hoje será a escrita, a fala. O que vamos fazer? Vamos voltar à canção de Adoniran Barbosa, que vocês já viram em outras aulas, ok? Então, veja bem. Você percebeu que a linguagem da canção Saudosa Maloca é bem diferente da língua portuguesa que estamos acostumados a utilizar para escrever, não é verdade? Então, não é apenas uma linguagem que se aproxima muito da fala, mas do modo de falar de um determinado espaço e de determinados grupos, ok? Veja bem, a Adoniran aproveita a linguagem popular do paulistano, principalmente dos moradores dos bairros mais humildes, e a torna material para suas composições melódicas. E o que é isso? Esse é nada mais que um exemplo de variação linguística. Então, veja aqui grifado: variação linguística. Vamos começar um pouco sobre isso? Vamos lá conversar um pouco sobre isso? Veja bem, qualquer idioma possui basicamente duas modalidades de comunicação linguística, que é a escrita, a fala, ok? Então, cada uma delas apresenta uma série de regras próprias. Porém, além disso, temos que entender que a língua sofre grandes mudanças. Então, a língua sofre grandes mudanças. Ouçam bem, não apenas através do tempo, mas também de região para região e de situação social para situação social. Então, aí você está vendo que são grandes mudanças. A partir disso, teremos, primeiro, variedade histórica, que vem a ser as mudanças da língua através do tempo. Então, as mudanças da língua através do tempo é denominado de variedade histórica. Depois, variedade geográfica, o que vem a ser as mudanças conforme a região. Então, chamamos isso de regionalismo. Está aqui grifado, chamamos isso de regionalismo. Então, veja que variedade geográfica são as mudanças conforme a região, o qual nós chamamos de regionalismo. Depois, vem as variedades sociais, que são em nível formal, em situações formais, em nível informal, em situações informais. Então, vocês devem estar sempre revendo essa aula para que possam estar aptos a responder o exercício que irei fazer, ok? Então, teremos a variedade histórica, a variedade geográfica e variedades sociais. No entanto, além dessas variações, existe também o nível popular. Está aqui grifado nível popular, ok? Continuando nossa aula, vamos falar agora do nível popular, tá bom? Então vejam só. Vamos falar agora de nível popular. Veja só, é nesse nível, no popular, que se encontra a canção Saudosa Maloca,
que você leu em outras aulas, ok? Então, o que aconteceu? A Dona Irã pegou o nível popular da fala do paulistano e o transformou em uma composição musical que se aproxima muito do gênero poético, pois, vejamos bem, porque ela se aproxima do gênero poético. Primeiro, está escrita em versos. Depois, está dividida em estrofes. Terceira, apresenta rimas. E, por último, possui uma linguagem melódica, ok? Então, é por isso que se aproxima a canção saudosa Maloca muito do gênero poético. Continuando com nossa aula, percebemos na canção que ele modificou várias classes de palavras, como se elas representassem mais uma fala popular do que a escrita. Vamos ver alguns exemplos? Essa aula é um pouco longa, mas ficará gravada para que você possa, sempre que quiser, relembrar, agora e no futuro, ok? Então veja bem. Como eu disse, percebemos na canção que ele modificou várias classes de palavras, como se elas representassem mais uma fala popular do que a escrita. Então vamos ver alguns exemplos. Primeiro, substantivo. O que é substantivo? Você ainda lembra? Substantivos são nomes de seres e objetos. E qual o substantivo que ele modificou? Tauba. Tauba, quando o correto é tábua. Então, ele modificou tauba, escreveu tauba, cantou, falou tauba, em vez de tábua, que seria o correto. Depois, continuou modificando, modificou o adjetivo. Você lembra que adjetivo é qualidade dos seres ou dos objetos. Qual o adjetivo que ele modificou? Ele colocou véia em vez de velha. Então, o correto é velha. Ele colocou véia. E uma outra coisa, ele também modificou o pronome. Você lembra o que é pronome? Então, pronome é a palavra que acompanha ou substitui um substantivo. Inclusive, nas últimas aulas também fizemos alguns exercícios sobre essa palavra, não foi? Então, qual o pronome que ele modificou? Ele colocou nós em vez de nós. O correto seria nós. Seria não, é nós. Ele modificou esse pronome e colocou nós, ok? Então, continuando, ele modificou também o verbo. Você lembra o que é verbo? Muito bem. Verbo é a palavra que indica ação ou estado. Então, qual o verbo que ele modificou? Ele colocou fomos, quando o correto seria fomos. Ou seja, em vez de fomos, ele colocou fomos. Então, foi um verbo que ele modificou, ok? Continuando com a nossa aula sobre escrita e fala, vejam só. Observe também que, em vários momentos, Adoniran, aqui está escrito errado, foi a impressão, mas é Adoniran, mistura singular e plural, colocando verbos no plural e substantivos no singular, ou o contrário, quebrando essa regra da linguagem culta, ok? Mais uma vez, ele coloca coisas diferentes que deveria ser escrito na regra da linguagem culta. Então, vamos ver o que foi? Ele colocou, que tristeza que nós sentia, ok?
Então, ele colocou que tristeza que nós sentia, quando na verdade seria que tristeza que nós sentíamos. Depois veio os homens, quando o correto na linguagem culta seriam vieram os homens. Ok? Então, depois, nas próximas aulas, vamos fazer uma declamação da saudosa maloca, corrigindo todas as palavras que não estão seguindo a norma culta, ok? Então, essa foi mais uma aula um pouco longa, mas que serve para que vocês possam, sempre que quiserem, estudar, ok? Estudar e aprender. E daqui a pouco iremos colocar um exercício para você, tá bom? Então, tchau, até daqui a pouco.